Olá, bom dia para quem está assistindo de manhã, boa tarde para quem está assistindo à tarde, boa noite para quem está assistindo à noite. Leidiane, professora de História, tá? Como vocês já sabem, as nossas aulas são remotas, então essa aula ela foi gravada, tá? Você não precisa pensar que é uma aula online, você pode assistir ela na hora que você quiser, porque ela é gravada. Se ela fosse online, faria a chamada e vocês teriam que entrar no link e acessar a aula. Esta é gravada. Você vai assistir aí na hora que você desejar. Pois bem, essa aula é em primeiro ano do ensino médio, tá? Tanto regular quanto EJA. É uma aula sobre proclamação da República. Eu vou mostrar uns slides aqui, porque o exercício de hoje, a atividade de hoje, é sobre a proclamação da República. Então, eu vou fazer essa aula aqui com vocês. De vez em quando meu olho vai ficar dando umas viradinhas, tá, gente? Não repara, não. É porque eu tenho que ficar de olho no meu filho. Sabe como é que é essa coisa de trabalhar remotamente, né? A gente tem que trabalhar em casa e tem que conciliar a casa com o trabalho. Então, vamos lá. Eu vou mostrar aqui para vocês uns slides sobre a proclamação da República e vou explicando eles, tá? Então, assim, você não vai ficar me vendo, porque você vai ver os slides. Calma, só um pouquinho que daqui a pouco aparece, tá? Essa coisa da tecnologia de vez em quando dá um probleminha, mas vai e apareceu para vocês, tá? Esses aqui são os slides que vocês estão vendo aí sobre a proclamação da República. Deixa eu dar uma voltadinha nele aqui, que ele está no meio. E a gente tem que ir do começo. Vamos lá, proclamação da República. Antes eu preciso falar para vocês, relembrar um pouquinho, vai ser bem rápido, tá? Esse recapitulando aqui. E a aula também, ela não vai ser muito longa. O que eu quero recapitular para vocês é que o Brasil, ele foi invadido pelos portugueses em 1500, 22 de abril de 1500. Os portugueses vieram aqui invadir, tomar posse do nosso território. A gente não vai usar o termo descobrimento, porque não foi o descobrimento. Eles sabiam que o nosso país existia, então eles vieram tomar posse aqui do território. Porque eles já eram donos do território brasileiro já desde 1494, certo? Eles tinham feito um acordo com a Espanha, porque os dois iniciaram um processo chamado expansão marítima. Então, o território que a Espanha descobriu, que foi a América, os dois dividiram, já que eles tinham, num período anterior, a 1494, eles tinham dividido tecnologias da época. Por exemplo, foi Portugal que descobriu as caravelas, aqueles barcos que os portugueses vieram para o Brasil e que os espanhóis vieram para a América antes. Então, como foi Portugal que descobriu essas caravelas, então era necessário que os dois dividissem esse território recém-descoberto, que era a América, que foi descoberta pelos espanhóis, e aí, em 1492, a América foi descoberta pelos espanhóis. Em 1494, eles firmaram um acordo com os portugueses, dividindo aí a América entre eles, chamado Tratado de Tordesilhas, que dividia a América. Esse tratado é um acordo que dividia a América entre Portugal e Espanha. O Portugal ficou com a parte brasileira, tá? E a Espanha vai ficar com o restante da América, todo o restante da América. Depois ela vai vendendo territórios, ela vai perdendo territórios, mas ela era dona de praticamente toda a América, inclusive de grande parte do Brasil, porque Portugal só era dono de 370 léguas a oeste, tá? Não era dono de todo o território. Hoje compreenderia parte do Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia. Aqui eu não vou mostrar o mapa do Tratado de Tordesilhas para vocês, mas se vocês pesquisarem aí no Google, vocês vão encontrar um mapa chamado Capitanias Hereditárias, que era o território brasileiro, que depois os portugueses, pelo Tratado de Tordesilhas, eles se tornaram donos desse território, e depois, em 1500, eles vêm tomar posse. E aí, em 1534, eles realmente vêm para povoar o nosso território, para colonizar o nosso território. E aí o território é dividido em capitanias hereditárias.
Mas vou passar de novo pela recapitulação que eu quero para vocês, é uma recapitulação política. O Brasil foi invadido pelos portugueses em 1500, invadiu, tomou posse, enfim, eles vieram para o Brasil em 1500, depois vieram colonizar em 1530, 1534. A data exata, em história, essa questão de cravar uma data exata para períodos mais antigos é complicado, porque cada livro vai trazer uma data diferente. Então, a gente vai trabalhar aí com a data de 1534, tá? Veio aí as expedições, as primeiras expedições colonizadoras, que são expedições para povoar. O Brasil invadido em 1500, 1534 vem as primeiras expedições colonizadoras. O Brasil, o território brasileiro é dividido em capitanias hereditárias. A forma de governar seria o governo geral, um governador geral para todas essas capitanias hereditárias. Depois isso vai ter uma reformulação. Esse governo geral ele vai permanecer até a vinda dos portugueses ao Brasil em 1808, tá? O território vai mudar um pouco a divisão durante esse período, mas até 1808 vai continuar o governo geral. Um governador para todo o território. Em 1808, a família real, por problemas lá na Europa, que eu não vou adentrar nessa aula aqui, tá? Porque senão a gente vai estender demais, a gente só quer fazer um recapitular a história do Brasil. Em 1808, a família real portuguesa vem morar no Brasil pela primeira vez que a rainha pisa em solo brasileiro. Só que ela não governava, ela tinha problemas mentais, quem governava era o filho dela, o príncipe regente Dom João VI. E aí, Dom João VI veio com toda a sua família, com todo o seu aparato governamental, todos os seus funcionários, cerca de 15 mil pessoas chegaram no Brasil em 1808. Isso vai ter uma nova mudança política aí no Brasil. Em 1821, o filho de Dom João, ele proclama a independência do Brasil, em 1822, o filho de Dom João proclama a independência do Brasil, que é Dom Pedro I, que vai sagrar-se aí o primeiro imperador do Brasil, Dom Pedro I. Passado um tempo, Dom Pedro I tem que voltar para Portugal, deixa aqui no Brasil seu filho como regente do Brasil, enquanto ele governava Portugal, porque o seu pai, Dom João VI, havia falecido. E aí a gente vai viver um outro período político chamado período da regência, porque ele era apenas uma criança de cerca de 5 anos de idade, então ele não podia governar. E de 1831, quando Dom Pedro I volta para Portugal, Dom Pedro II, que viria a ser Dom Pedro II, que era só chamado de Pedro de Alcântara, governaria, mas não exerceria, tá? Ele governava, mas ele não mandava. Quem mandavam eram os regentes. E a regência vai de 1831 até 1840. Você deve estar pensando, peraí, o menino tinha 5 anos, cerca de 5 ou 6 anos, e aí 9 anos depois ele já tem 18 anos? Não, foi um golpe chamado golpe da maioridade, que nós também não vamos entrar em detalhe, porque a gente está só fazendo a recapitulação, tá? E aí, em 1840, Dom Pedro II começa a governar o Brasil. É o segundo império no Brasil, segundo período imperial. E é nesse segundo império que vai acontecer a proclamação da República. Passado aí cerca de 49 anos depois que ele já havia assumido, ele teve, claro, períodos de estabilidade e períodos de instabilidade. Houveram momentos que o governo dele estava muito bem amparado e houveram momentos que não estava tão bom. Ele se sustentava em cima da escravidão, porque o governo brasileiro era muito atrelado à escravidão, e aí com a escravidão ele tinha o apoio dos cafeicultores, porque o cafeicultor precisava do escravo, então apoiava, enquanto o imperador mantinha a escravidão, ele apoiava. E ele também tinha como grande base de fundamento o exército, porque o exército estava sempre para garantir a segurança e a permanência do rei, do império, do imperador. É porque essa é uma questão de nomenclatura, tá? É a mesma forma de exercer o poder. Você colocar império é uma extensão maior do que um reinado, tá? A diferença é só essa. Então, às vezes eu dou uma deslizada e falo rei ao invés de imperador, é só uma questão de extensão do território. E aqui, como era muito extenso, eles chamavam de império. Por isso, imperador. Mas, enfim, o imperador, ele se sustentava, a monarquia se sustentava nesses 3 pilares: exército, cafeicultores e escravidão. Qualquer um desses pilares que a monarquia perdesse,
ela ia ficar fragilizada. E ao longo da década de 1800 até 1900, eles vão aí estremecer. Esse tripé vai ser estremecido. E a monarquia vai acabar caindo e acontecendo a proclamação da República. Então vamos aos slides. Proclamação da República. Isso é recapitulação já, tá? Vocês têm a aula aí em mão, é uma aula gravada, vocês podem voltar a ela a qualquer minuto. O Brasil Império, como é que funcionava esse período imperial? A gente está falando de Dom Pedro II, tá? Filho de Dom Pedro I, que era filho de Dom João VI. Dom João VI, pai de Dom Pedro I, que é pai de Dom Pedro II. Nossa, professora, que confusão. Não, depois você dá mais uma lidazinha aí, faz mais uma leitura e você vai entender. Como eram os fundamentos políticos? Vocês estão vendo aí, na base do slide está escrito: poder moderador garantia ao imperador um poder centralizado. O Brasil era dividido em 4 poderes, não em 3 como é atualmente. Havia o poder executivo, legislativo, judiciário e o moderador. Esse poder moderador, ele estava nas mãos do imperador, no caso de Dom Pedro II. E aí ele podia desfazer o Congresso Nacional, que era eleito pelo povo. Não eram eleições como hoje, tá? A eleição era um pouco diferente, vocês vão ver um pouco abaixo aí. As eleições não eram universais. Hoje todas as pessoas maiores de 16 anos votam. Naquele período não, tá? O voto ele era um pouco mais complicado de ser entendido, vou usar essa palavra. Mas, enfim, o poder moderador, que eu já disse que o Brasil era dividido em 4 poderes, e o poder moderador era exercido pelo imperador, só que ele exercia, além do moderador, ele exercia o poder executivo, tá? Ele tinha 2 poderes no governo. Ele criou o poder moderador e ele exercia o poder moderador. Ele podia desfazer o Congresso, mandar todos os deputados embora, chamar um novo Congresso. O Brasil era um período que estava dividido entre 2 grupos políticos. A gente não pode falar de partidos políticos, porque não haviam partidos políticos nessa época. Haviam 2 grupos políticos. O grupo político que era chamado de Partido Português e um outro grupo político chamado de Partido Brasileiro. Hoje é chamado assim, tá? Na época era só chamado mesmo de brasileiros e portugueses. Então, como está aí no primeiro tópico aí do slide, o poder imperador garantia ao imperador o poder centralizado. Ele mandava em tudo que se diz respeito ao governo, claro, tá? A gente não está falando da vida particular das pessoas, a gente está falando de questão política. Mais abaixo, o voto era censitário. Eu falei para vocês agora há pouco que as eleições eram diferentes. Ou seja, só votava quem tinha renda. Você tinha que ter uma quantidade de hectares plantados. Você tinha que ter uma fazenda com algo plantado para poder votar. Isso é o voto censitário. Você tem que ter uma renda. Se você não tem renda, você não vota. Então, só votavam as pessoas que tinham essa quantidade específica, tá? Para votar. Alguns chamavam esse período até de Constituição da Mandioca, porque na Constituição dizia que a pessoa tinha que ter 40 alqueires de mandioca plantados. Aí você pensa, por que mandioca? Porque mandioca era o produto agrícola mais fácil de ser cultivado e mais barato de ser cultivado. Então, se a pessoa tivesse aí esses 40 alqueires, que é uma fazenda bem grande, tá, de mandioca, ela já tinha condição financeira de votar. Voto censitário, a pessoa precisa ter uma renda para votar, para ser eleitor. Para ser candidato também tinha que ter uma renda maior ainda do que para ser eleitor, tá? Então, todos os cargos dependiam da renda. Tinha renda X, você conseguia se candidatar a vereador. Tinha renda X ao quadrado, você conseguia se candidatar a prefeito. Você tinha X ao cubo, você conseguia se candidatar a deputado estadual. Você tinha X à quarta, você conseguia se candidatar a governador, e assim por diante, tá? Terceiro tópico aí, os fazendeiros dependiam do trabalho escravo. Como eu disse para vocês, que os cafeicultores, eles eram ligados à monarquia, porque eles dependiam que a monarquia mantesse o trabalho escravo, não libertasse os escravos e não instituísse o trabalho assalariado. E aí ficava um jogo de interesse. A monarquia mantinha a escravidão e os fazendeiros mantinham o apoio à monarquia. O café, nesse período, era o principal produto de exportação brasileira.
Então, a nossa economia dependia do café nesse período. Era chamado o ouro preto brasileiro, né? De 1865 a 1869, o Brasil entrou numa guerra com o Paraguai por conflito territorial, por questões econômicas, por questões políticas. O Brasil entrou na guerra contra o Paraguai, venceu essa guerra. Após vencer essa guerra, o exército veio com pensamento, os membros do exército vieram de lá da guerra com um pensamento um pouco diferente, tá? Vocês estão vendo militares ressentidos de um lado e uma oligarquia cafeeira despojada de poder de outro lado, uniram-se para combater a monarquia. Aqui a gente já está falando depois da Guerra do Paraguai, quando termina a guerra em 1869, eles voltam para o Brasil com um pensamento modificado e encontram aqui no Brasil outras áreas que também estavam insatisfeitos com o governo de Dom Pedro II. Juntam-se aos cafeicultores, porque já havia aí um processo lento e gradual da libertação dos escravos. Em 1870 já havia essa libertação que seria lenta e gradual, tá? Ela não seria de uma hora para outra. Juntou-se a insatisfação do exército, porque eles entraram em contato lá no Paraguai com a forma de governo chamada república, e aí eles viram que o exército tinha muita participação nessa forma de governo, que a participação econômica do exército era diferente, então eles gostaram dessa forma de governo e vieram com essa ideia. Em 1870, inclusive, alguns membros do exército da região do Oeste Paulista, eles fundam o primeiro partido republicano do Brasil, tá? Isso em 1870, depois que eles voltam da guerra. Vamos aqui aos problemas do imperador. Além desse problema com o exército e desse problema com os cafeicultores, porque a escravidão já estava sendo abolida, ele tinha outros problemas também. Havia insatisfação da igreja com o fato de o imperador defender a maçonaria. A maçonaria, muitas pessoas têm aí mitos sobre a maçonaria. A maçonaria nada mais é do que um estilo de vida a ser seguido. Tá? Eles têm regras a serem seguidas. E a maçonaria ela foi atrelada à Igreja Católica durante muitos anos. Mas ali por volta de 1870, aqui no Brasil, a maçonaria se desligou da Igreja Católica. Então, a Igreja Católica não queria mais que os padres fossem maçons e que nem a população fosse praticante da maçonaria. Dom Pedro II, como ele era maçom, ele defendia essa permanência da maçonaria no Brasil. Para ele, não deveria acabar. Então, ele criou mais uma insatisfação agora com a igreja. A igreja não quer mais maçonaria, Dom Pedro II quer maçonaria, criou-se um impasse. A insatisfação dos fazendeiros, acabei de falar para vocês, com aquele processo lento e gradual. Quando foi em 1888, o processo já não foi mais lento e gradual. Dom Pedro II estava com problema de saúde, precisou viajar para fora do Brasil e deixou a filha dele como regente do país. Já havia uma lei pronta para a abolição da escravidão, mas Dom Pedro II estava ali postergando a assinatura dessa lei. Ele estava empurrando com a barriga a assinatura dessa lei. E aí a filha dele, Princesa Isabel, por pressão inglesa, porque os ingleses pressionavam a todo momento que se o Brasil não assinasse a lei de abolição à escravatura, eles iriam cortar relações comerciais, ela vai, estão vendo, né? Aula remota, passa caminhão, passa ônibus, mas é isso. A Inglaterra iria cortar as relações comerciais com o Brasil caso o Brasil não abolisse a escravidão. E aí, em 22, e aí ela assina, desculpa, é maio, tá? Eu ia falar que era abril. Ela assina em maio de 1888, em 13 de maio de 1888, ela assina a abolição total da escravidão no Brasil. Nenhuma pessoa podia ser mais escravizada no Brasil. Todos os negros que vieram da África ou os já nascidos aqui estariam livres a partir daquele momento, tá? Os negros e os seus descendentes que tenham sido miscigenados ou não, enfim. E aí criou o problema entre os fazendeiros e Dom Pedro II. Agora, Dom Pedro II tem problema com o exército, tem problema com a igreja, tem problema com os fazendeiros, saúde fragilizada, como vocês estão vendo aqui.
A insatisfação dos militares após a Guerra do Paraguai. Então, unindo esses 4 fatores, problema com a igreja por causa da maçonaria, insatisfação dos fazendeiros por causa da abolição da escravatura, a saúde fragilizada dele e a insatisfação do exército, a monarquia está prestes a ruir. E ela vai ruir, tá? E aí os militares pressionando sempre Dom Pedro II para que ele fizesse concessões aos militares, para que eles continuassem apoiando. Porque a abolição da escravidão não dava mais para voltar atrás. A lei tinha sido sancionada, tinha sido assinada, tinha entrado em vigor, não dava mais para voltar atrás. Detalhe, a lei que aboliu a escravidão no Brasil, ela duraria 100 anos. Ela terminaria em 13 de maio de 1988. Pra vocês terem ideia, em 1988, eu teria 6 anos. Eu tinha 6 anos. E aí, negra, porque eu sou negra, eu ia me tornar escrava. Mas aí, claro, a gente já estava vivendo um outro período republicano, não existe escravidão em parte nenhuma do mundo. O presidente da época era José Sarney. Ele fez uma nova Constituição, que deixou bem claro que todos os brasileiros natos no Brasil ou apenas tornados-se brasileiros estariam livres, tá? Não haveria mais escravidão. Então, sem chance da escravidão voltar depois dos 100 anos. Mas recapitulando aqui, voltando, né? Não recapitulando, voltando à questão militar. Vocês estão vendo aí o soldado puxando a orelha de Dom Pedro II. Está puxando a orelha porque eles queriam várias coisas. Eles queriam participar da política, eles queriam aumento de salário. Eu vou ler aqui para vocês, provavelmente acho que são os 2 próximos slides. Durante o governo de Dom Pedro II, o exército ocupou uma posição marginal na política brasileira. Os baixos salários, a rígida disciplina, eles apanhavam, tá? Qualquer ato que era tido como errôneo, eles eram castigados fisicamente. A rígida disciplina da corporação, a lentidão nas promoções, desencorajavam os filhos das elites a seguir a carreira militar. Então, cada dia mais ninguém queria ser militar, porque eles tinham salários ruins, eles chegavam a sofrer castigos físicos e não tinham promoção, eles não subiam de patente, continuavam sempre ali soldadinho, soldado raso. Como eu disse, após a Guerra do Paraguai, eles tinham saído fortalecidos, entraram em contato com outras formas de governo, que no caso foi a República, estavam com um pensamento bem diferenciado. Saíram vitoriosos nesse conflito, queriam desempenhar um papel central na vida política, mas o imperador e a elite da época não permitiam, claro, porque o imperador e a elite cafeeira é que dominavam aí a economia brasileira. Então, ter os militares dominando não seria legal. A cada dia ficava mais evidente os projetos dos militares de assumir um novo papel na cena política do Brasil. Para isso, começaram a se organizar com a finalidade de acabar com a monarquia no Brasil. Já disse para vocês que em 1870 eles vão aí constituir o Partido Republicano. O golpe de 15 de novembro. E a República, passada a constituição do Partido Republicano, as várias reivindicações, as conversações com Dom Pedro II, eles não chegavam a um acordo. Dom Pedro II perdeu o apoio da igreja, Dom Pedro II perdeu o apoio dos cafeicultores por conta da abolição da escravidão. E aí eles vão se unir, esses 3 grupos. Igreja Católica, que tinha um grande poder de persuasão junto às pessoas, tá? Igreja Católica, militares e cafeicultores do Oeste Paulista, eles vão se unir, esses 3 grupos. E na manhã do dia 15 de novembro de 1889, Deodoro da Fonseca marchou com as tropas para o Ministério da Guerra, onde se encontrava o primeiro-ministro do governo de Dom Pedro II, o Visconde de Ouro Preto. Sobre pressão dos militares, o governo monarca renunciou, tá? Quando aqui fala sobre pressão, ele ficou lá com esses militares que ele marchou, que acabou de falar aqui para vocês, ó. Ele ficou na porta com essa tropa. Marechal Deodoro da Fonseca, com centenas de militares, ficaram na porta do governo pressionando Dom Pedro II. Ou ele aceitava, ou ele ia morrer. Ele ia ser morto. Para não ser morto, ele renunciou, tá? Ele renuncia à monarquia brasileira e é instituída a República no Brasil.
Monarquia significa governo de um só. República significa coisa pública. Ou seja, agora todas as pessoas participariam do governo. E aí você deve estar pensando num detalhe. Mas eu não ouvi a senhora falar povo em nenhum momento. Eu ouvi a senhora, professora, falar da população. Realmente, a população estava à parte disso tudo. A população não sabia de nada do que estava acontecendo. Era apenas uma jogada política ali dos cafeicultores, dos militares, dos membros, altos membros, tá? Bispos que a gente está falando aí, os padres das cidades maiores que a gente está falando. Então, era um jogo político somente das elites. O povo mesmo, o povão, a população estava de fora, eles nem sabiam do que estava acontecendo no cenário político. E aí, no dia 15 de novembro, então, resultou de uma ação. O dia 15 de novembro, então, resultou de uma ação quase isolada do Exército, apoiada por um pequeno grupo de republicanos civis. Para a imensa maioria da população, alheia aos debates políticos, a República foi uma grande surpresa. Do nada, as pessoas acordam no dia 15 de novembro e é proclamada a República no Brasil. Você deve estar pensando, as pessoas acordam e aí lá em Brasília é proclamada a República do Brasil. Não, a capital do Brasil, nesse momento, era o Rio de Janeiro. O Brasil teve 3 capitais já. Salvador foi a capital do Brasil, Rio de Janeiro foi a capital do Brasil e, por último, e atual, e provavelmente vai ser agora por todos os tempos, Brasília. Uhum. Mas aqui, nesse período de 15 de novembro de 1889, a capital era o Rio de Janeiro. Isso tudo aconteceu na cidade do Rio de Janeiro. E aí, a partir do Rio de Janeiro, a notícia correu aí de que o Brasil agora não era mais uma monarquia, de que o imperador tinha ido embora, que agora vocês vão aqui, ó, com a queda da monarquia, em menos de 48 horas, a família real deixa o território nacional a bordo de um navio em direção a Lisboa, tá? Segundo informações, eles levaram alguns pertences pessoais. Quando a gente fala de alguns, são muitos, tá? Eles levaram joias, livros, roupas, mas eles não tinham como levar as casas, eles não tinham como levar, inclusive, o Palácio do Rio de Janeiro. Então, tudo isso foi deixado aqui no Brasil. Existe até hoje uma questão judicial por conta do Palácio da Guanabara, que fica no Rio de Janeiro, que pertence à família de Dom Pedro II, porque existem familiares, e tem uma luta judicial aí no Tribunal Internacional para ver se realmente o governo do Rio de Janeiro devolve para os descendentes de Dom Pedro II esse palácio, ou se permanece com o governo do Rio de Janeiro. A última decisão, não me lembro há quanto tempo foi, mas foi de que permaneceria com o governo do Rio de Janeiro. O Tribunal Internacional deu ganho de causa ao governo do Rio de Janeiro e ao Brasil. Então, eles não teriam direito nenhum, porque aquilo ali foi construído com as riquezas extraídas do Brasil. A República foi proclamada no Brasil e o que mudou? Antes do que mudou, vocês perceberam aí como estava antes, tá? Monarquia, governo de um só, Dom Pedro II tinha o poder todo centralizado na mão dele, e agora é a República. Coisa pública, o povo ia participar. Será que o povo ia participar? O povo, a massa? Bom, a massa, a população, eles participaram, mas eles foram coagidos a essa participação, tá? Vocês vão ver no texto que eu vou disponibilizar aí da atividade, que as pessoas, elas tinham coronéis, que é a chamada República Oligárquica, tinham coronéis que mandavam aí no território brasileiro, tá? Aí aqui algumas mudanças. Mudança no nome do país, passou a ser Estados Unidos do Brasil, hoje é República Federativa do Brasil, tá? Houve a separação entre o Estado e a Igreja, o estabelecimento das liberdades religiosas, houve a mudança na bandeira, vocês estão vendo aí a progressão da bandeira até a atual, instituição do casamento civil, antes, até 1889, que valia era o casamento religioso, aqui não foi de 1889, a partir de 1891, com a nova Constituição, o casamento legal, legalizado no Brasil, é o casamento civil. Naturalização de todo estrangeiro residente no país, voltando aqui no casamento só um minutinho, tá? Hoje em dia você pode não ser casado no civil e estar com uma pessoa. Desde que você prove que você era casado com aquela pessoa, você vai ter direitos civis aí com isso. Por exemplo, se houver uma separação, você vai ter direitos financeiros.
Se houver a morte do seu cônjuge, companheiro, você vai ter aí direitos de pensão, enfim. Hoje já não precisa do papel especificamente para se manter um casamento ou uma união estável. Hoje o papel é um detalhe. Você provando que havia essa união, a justiça, ela te aceita. Te aceita não, né? Ela aceita a sua união estável. Extinção do Senado vitalício, porque antes de 1889, quem era eleito para o Senado era para o resto da vida, tá? A pessoa entrava e ficava para o resto da vida. E muitas vezes a pessoa seguinte que ocupava o espaço era familiar daquela outra, porque tinha ligações políticas ali na região, então acabava sendo eleita uma pessoa da mesma família. A aula está se prolongando um pouquinho, mas já está prestes a acabar, tá? Em 1891 fica pronta a nova Constituição brasileira. Constituição, gente, o poder máximo de um país. É a Constituição, um conjunto de leis, é um livrinho, um conjunto de leis. Ali está todas as leis possíveis e cabíveis dentro de um país. O Brasil tem ela, então todas as outras leis, elas têm que respeitar a Constituição, não pode ferir a Constituição. Está na Constituição? Pode. Não está? Não pode. Tem que ser banida. O Brasil passa a ser uma república federativa e presidencialista. Agora não teríamos mais um rei, sim um presidente. E aí o que isso significa? Os estados passam a ter ampla autonomia política e administrativa, eles agora mandam em si. Isso quer dizer a palavra autonomia, mandar em si. Eles podem elaborar sua própria Constituição, eleger seus governadores, contrair empréstimos no exterior, decretar impostos, organizar suas forças militares. Como seria o poder? Diz para vocês que no Império haviam 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário e o moderador. Agora, com a proclamação da República, vão ter só 3 poderes, tá? Executivo, legislativo e judiciário. Por meio das eleições vão ser escolhidos o poder executivo, que é o presidente da República, e o vice, e aí os ministros são escolhidos pelo presidente, tá? Não é pelo voto. Legislativo, a Câmara dos Deputados e os Senados também seriam escolhidos por meio da eleição. E o Judiciário é escolhido por meio de concurso. São pessoas que são advogados e concorrem ao cargo de juiz. Sistema eleitoral, como funcionava essas eleições, né? A gente está falando ali de que de que o presidente, os deputados e os senadores seriam eleitos por meio do voto. E aí, agora vamos falar como que era o voto nessa república recém-proclamada. O voto era aberto e direto. O que quer dizer o voto aberto? A pessoa votava e mostrava para o mesário, tá? Ela votava e mostrava para o mesário o voto dela, para depois colocar nas urnas. Não podiam votar. Quem não votava? Mulheres, analfabetos, mendigos, soldados, membros das ordens religiosas. Então, essas pessoas não votavam. Inicialmente também as pessoas negras não votavam. Depois elas adquiriram o direito de votar. A mulher só vai adquirir o direito de votar em 1934, no governo de Getúlio Vargas, ele vai instituir o voto feminino. Nossa aula sobre a República, a proclamação da República foi essa. E uma outra coisinha que eu tenho que dizer para vocês, deixa eu fechar esses slides aqui, para mostrar-me que... Uma outra coisinha que eu quero dizer para vocês é que a República Brasileira, ela vai ser dividida em 3 fases, essa República inicial. República da Espada é o primeiro período, depois vem a República Oligárquica e depois a República Velha. Os primeiros anos da República é dividida assim: República da Espada, República Oligárquica e República Velha. Na realidade, República Oligárquica e República Velha é a mesma coisa. Eu falei em 3 termos, né? Na realidade são 2, República da Espada e República Oligárquica ou República Velha. É o mesmo período. Depois vai vir uma nova fase da República. Então, o período inicial, a República da Espada, ela vai receber esse nome porque vai ser governada por 2 militares. Primeiro, Deodoro da Fonseca, Marechal Deodoro da Fonseca. O nome dele não é Marechal. Marechal é uma patente do Exército. O nome dele é Deodoro da Fonseca. A gente vê aí ruas pelo Brasil inteiro, né, em homenagem a ele. E as ruas sempre levam esse nome, Marechal Deodoro da Fonseca.
E aí a gente se pensa, nossa, o nome do cara era Marechal, nome estranho, né? Não, o nome dele é Deodoro, com D, tá? Deodoro da Fonseca. Ele foi o primeiro presidente do Brasil, ele foi escolhido por uma junta governamental do Exército a ser o presidente do Brasil. Depois dele veio Floriano Peixoto, também é Marechal, por isso Marechal Floriano Peixoto, também é uma patente do Exército. E aí esse período que os dois governaram ficou conhecido como República da Espada. Depois começa o período da República Oligárquica, que é cheia de detalhezinhos, que eu acredito que eu vou ter que fazer outra aula para falar desses detalhes, tá? Mas, porque não dá para falar agora que eu já passei dos 20 minutos aqui com essa aula. Então aí vem a República Oligárquica, cheia dos detalhezinhos, é uma república dominada pelo coronelismo, pelo clientelismo. Esses coronéis, eles mandavam e desmandavam. Também é dominada pela política dos governadores, que era praticada por Minas Gerais e São Paulo. Minas Gerais e São Paulo dominavam a política brasileira. Eles revezavam no governo. Ora estava um governante apoiado por Minas, ora estava um governante apoiado por São Paulo. E aí ele não tinha que ser necessariamente mineiro e nem necessariamente paulista. Era apoiado por Minas e apoiado por São Paulo. Alguns cartunistas da época faziam cartoons, desenhos, tá? Sobre esse período e colocam eles em uma gangorra. São Paulo, Minas Gerais. São Paulo, Minas Gerais. De 4 em 4 anos mudava. Até que em 1930 essa gangorra perdeu o equilíbrio. E aí eles vão ter uma disputa, porque era a vez de Minas Gerais estar no poder. São Paulo lança seu candidato, o candidato dele ganha, e aí Minas Gerais vai reivindicar isso. Essas eleições eram extremamente fraudulentas, tá? Elas não eram legais, elas eram legais do ponto jurídico, mas se a gente for falar moralmente, não, porque elas eram extremamente fraudulentas. Por hoje é só, leiam o texto, eu vou disponibilizar a atividade aí para vocês e vou fazer um vídeo do meu celular, da tela do meu celular, tá? Mostrando para vocês como é que você vai acessar esse link e resolver a atividade. Não precisa fazer no caderno. Quem quiser fazer no caderno, claro que pode fazer no caderno, copia só as respostas no caderno, mas você pode fazer só pelo link. O bom de você ter no caderno é se as nossas aulas retornarem a ser presenciais, você vai ter ali o seu material registrado no caderno. Se não voltar a ser presencial, você fez pelo link, né? Então, tá, beleza. Mas o registro no caderno é importante, até porque pode ser que a gente tenha avaliação. Não posso dar detalhes sobre isso, porque nem nós, professores, ainda não temos muitos detalhes. Mas é isso. A aula de hoje foi sobre Proclamação da República. Espero ter sido uma boa aula. Esses temas de história, eles são, sim, norteados de muita informação. História você tem que ler muito para poder entender o contexto. Não adianta só o professor vir aqui e dar uma explanada para você. Você tem que ler. E vocês têm o texto aí à disposição na atividade. E logo abaixo tem número 1, 2 e 3 para vocês fazerem. Beijo, fiquem com Deus e fiquem em casa.